deles. Então, assim, foi uma luta de verdade, por isso que a gente chama da grande batalha. Agora, o que é que acontece? Josefina, ela é uma ex-freira e foi o embrião desse movimento junto dos sindicatos. Porque vocês viram aí, encabeçada tudo isso pelos sindicatos dos trabalhadores rurais de todas as cidades envolvidas, né, que iriam ser atingidas. Josefina era freira e assistente social por formação. Quando ela ouviu dizer sobre a usina, ela resolveu, ela morava no Recife e veio para o Recife, para Petrolândia, para a Floresta, se oferecer para trabalhar na diocese, porque ela já imaginou que não seria fácil para esses agricultores lidar com a Chesse sem estarem organizados. E o sindicato dos trabalhadores rurais de Petrolândia já existia, mas ele só tinha função burocrática. Ele só servia para cuidar da saúde dos trabalhadores, porque encaminhava para consulta, essas coisas do INSS, e para aposentar o povo. Não se metia em confusão de luta por ninguém. Então era cada um dos Deus por todos. E Fina veio aos poucos visitando as comunidades e incentivando as pessoas a se filiarem ao sindicato, porque era pequenininho o sindicato, não tinha muitos sócios. Ela começou com esse movimento. Agora, ela está presente hoje, ela tem 82 anos hoje, mora em Maceió e tinha confirmado a presença, mas ela, um dia antes de viajar, que ela viria na quarta-feira, ela testou positivo para N1H1, essa gripe. Então não pôde vir, eu preferi também que ela nem se arriscasse, né? E ela está lá, vai acompanhar depois aquilo que acontece. Mas foi por aí o começo. Então, a partir daí, eu queria, Elita, que está aqui presente, Elita Ramalho, Leal, Ramalho, né? Não, Rodolfo. É Ramalho mesmo. Elita, se vocês não conhecem, é a mãe de Assis Ramalho, blogueiro. E a Elita, que também era da igreja, começou a se envolver com esse processo, incomodada com as injustiças, com as necessidades dos trabalhadores rurais. Então, Elita, eu queria que você fosse a primeira convidada a subir nessa mesa para conversar com o pessoal aqui. Josefina, aquela freira, ela pode sentar. Então, Josefina, aquela freira que eu falei, conheceu a Daílson. A Daílson era funcionário do Banco do Brasil, veio transferido de Serra Talhada para cá para abrir a agência do Banco do Brasil aqui em Petrolândia. Mas ele tinha uma história também de igreja, porque ele chegou a estudar em seminário, teve intenção um dia de ser padre. E aí, quando ele chegou em Petrolândia, que começou a ver essa movimentação e vendo as dificuldades também dos trabalhadores, participou um dia de uma reunião lá de uma festa. Nessa festa conheceu Josefina, numa dessas comunidades rurais, e aí logo ela pegou. Então, o papel de Adailson, a grande importância do trabalho dele é que ele, de fato, tinha facilidade de escrita, de se comunicar, de organização. Então, ele cuidou de toda essa burocracia de organização dos sindicatos e fazia essa ponte entre os sindicatos das várias cidades, a imprensa e os órgãos das Federações Nacionais de Agricultores também, a CUT, a Comissão Paz e Terra, as organizações, inclusive internacionais da Igreja, que também começaram a apoiar o movimento depois de organizar. Porque até então, a Daílson entra, na verdade, depois, porque quando ele chega, os sindicatos já estão organizados e tal. Mas eu queria convidar a Daílson, então, para sentar aqui também. Eu vou pedir a compreensão de vocês, quando vocês dirigirem as perguntas a Daílson, porque a Daílson, ao poder, sofreu um AVC, eu entendo tudo, mas eu tenho dificuldade de se comunicar. Então, mas a esposa dele está aqui com a gente, qualquer coisa a gente pode ajudar e os companheiros também. Então, aquele camarada que vocês veem, barbudo, de camisa rosa ali o tempo todo,
É o nosso amigo Vicente Coelho, que veio hoje de rosa também. Ele é, como dizia Josefina, no depoimento que me deu, disse assim: Vicente Coelho foi a pessoa certa na hora certa, porque foi ele que conseguiu tirar a diretoria, que a gente chamava de peleira, porque não fazia nada em relação ao social, e assumir o sindicato como presidente do sindicato, com a cara e a coragem, e vamos dizer que a coragem não foi pouca, pelo que vocês viram aí, é para sentir, né? Então, Vicente, apareça aqui que você é a líder desse negócio. Eu queria convidar aqui meu amigo e companheiro do Instituto Geográfico e Histórico de Petrolândia, Antônio Francisco, nosso conhecido Tony, para compor a mesa junto com ele, que eu vou falar aqui para o Instituto Geográfico e Histórico de Petrolândia vem trabalhando para fazer essa história ser conhecida e reconhecida. Porque há muitos anos, passou-se muitos anos, que tentaram esconder essa história. Você não tem um nome de praça, um nome de rua, nem um líder sindical. Tem muitos nomes de políticos. Mas os políticos onde estavam na hora dessa luta? Agora está aberto a vocês, a fazerem algumas peças, se quiserem perguntar alguma coisa, é a hora. Eu já apresentei, vocês ganharam tempo. Alguma pergunta? Não? Nenhuma pergunta, então eu vou pedir para cada um falar um pouco da experiência dele. Quer perguntar alguma coisa? Atrasadamente, 4 a 6 anos, foi que começou a montar os projetos de irrigação, porque as casas, a gente se mudou para as casas. Foi um período muito curto, de dezembro, que houve parada da obra, de dezembro, até maio, até 20 de maio, não esqueça dessa data. Foi a partir de 20 de maio que a gente se meteu as máquinas, fazendo o limpo, onde ia montar as agrovilas. Ela esperou um fato que ia acontecer, que era exatamente a eleição do sindicato, onde eu estaria renovando meu mandato. Juntou os políticos para ver se retirava a gente, mas não conseguiram. E aí, a partir do dia 20 de maio, ele ganhou a eleição, lembro como hoje, era fato, sabe que agora solta. Eu fui lá no DOI, o escritório da chefe, o chefe geral que era, chamava o doutor Evaristo, não chamei ninguém de doutor, Evaristo. Ele saiu da cadeira dele, se levantou, veio para mim e dizer: Você está doido, né? Por quê? Como é que você ainda fica nesse sindicato? E vocês ainda vão me aturar um outro tempo. Vocês ainda vão me aturar um outro tempo. Isso é verdade. Aí tudo bem. Começou uns 4 a 6 anos atrás a montar os projetos. Mas para começar a montar esses projetos, aí é que está. Que era o governo brasileiro que não botava a sua parte de dinheiro, a contrapartida. Foi preciso retirar nos Estados Unidos, tentar negociar com o próprio Banco Mundial para ver se eles liberavam esse recurso para entrar no Brasil, para ser possível começar a montar esse projeto. Quem foi lá foi eu, né? Exatamente eu mesmo. E a gente conseguiu, depois de 2 grandes reuniões, a liberação desse recurso, que banco nenhum nunca tinha feito, liberar um dinheiro para outro país sem a contrapartida, sem a participação naquele projeto de dinheiro do próprio governo. Ele conseguiu isso dentro de uma estratégia muito bem feita, onde a chance não pegava mais nunca o tem, nem a Eletrobras, nem o governo brasileiro não pegava mais nunca o tem. Foi negociado, tudo ideia da gente. Dinheiro do Banco Mundial, do Banco Central dele lá nos Estados Unidos, o Banco Central do Brasil, onde a empresa é executora do serviço, se pagar serviço feito, não para fazer, serviço feito, assinar essa fatura pela própria chefe, pela empresa que está executando o trabalho, pela Eletrobras também, pelo representante deles, para
poder surgir falcatrua na assinatura de faturas. Aí começou a entrar o dinheiro e começou a montar os projetos de irrigação. Mas ainda vem um questionamento muito forte deles, que eles acabam desviando, que faz parte do diabo da resposta, que era a tradição do seu país é desvio de verba pública, que é que o senhor e eu iria fazer para não acontecer desvio. Proposta, não é uma proposta, eles aprovaram a proposta que ele passou. Enfim, começou a se montar esse projeto de 4 a 6 anos de atraso, a irrigação. As casas, né, no já colocadas. Inclusive me perguntaram, que foi uma grande falha do movimento, que assessor de uma época conseguiu visualizar, eu também não ia ensinar para ele. A TV Vila, que essa TV que filmou isso aí tudo, esteve lá na Agrivila, onde eu fui assentado na Agrivila 2, lá na área da casa, disse, então sonho realizado, né? Vocês já estão no caso, sim, está no caso é uma coisa, mas o sonho realizado é o projeto de irrigação funcionando, que talvez seja necessária uma luta tão forte quanto foi essa para conquistar para onde a gente está hoje. Pronto, tudo bem. Fazer a luta de fazer o projeto dar certo é a questão que você está perguntando. É a questão que você está perguntando. Os projetos foram montados, sim, mas o projeto de irrigação está sendo renovado, está sendo mantido. O equipamento montado naquele tempo é um equipamento que não se monta mais. Naquela época ainda montava, talvez o último do Brasil, mas a gente tentou a renovação, não conseguimos até aqui a renovação dos projetos, e aí os projetos estão tanto quanto abandonados. Então, a certo ponto, com o acordo, ela cumpriu, vamos dizer, 90%. Mas a continuação que precisa ter é que essa está faltando, e me parece que a própria Sérgio já está de fora disso, o movimento sindical não deu a atenção que deveria dar a isso, e aí a gente pode considerar, a Sérgio cumpriu, vou dizer, 90% do acordo. E a continuação poderia ser a Codevasf, o acesso, já que a Codevasf era empresa do governo. E a empresa do governo, que é muito negativo para a gente, você não conhece. Só tem um nome que é do governo, mas quem manda nela são os coelhos de Petrolina. E aí tudo bem, a Codevasf nunca simpatizou bem com esse projeto de abastecimento. Tanto é verdade que o projeto primeiro da Codevasf, montado no Vale de São Francisco, com esse projeto da barreira que ficou lá debaixo d'água, e ela não quis mais remontar, decidiu não mais fazer, segundo eles, por duas condições. Uma, não tinha mais vontade política e nem tinha até alguma qualidade que eles montariam os seus projetos. Então, o projeto, eu posso dizer que a Chas cumpriu em torno de 90% do acerto, mas a continuação, que é a manutenção, para continuar funcionando, essa está faltando e a gente tem que conseguir dos governos atuais. Esse não é moleza. O projeto de irrigação vai vencendo, vai passando, hoje a gente liga de um jeito, amanhã tem que ser do outro, o veneno hoje é um, se vamos dizer, amanhã já tem que ser outro. E aí está aí esse grande deixo. Inclusive aqui em Petrolândia, para tomar conhecimento, o chamado Bloco 2, que é essa área aqui, está, posso dizer, abandonado para parar. Até um menino, se quiser parar. Eu hoje, se quiser, vou parar o Bloco 2, eu vou e paro. Não funciona mais nada. Estou vendo muito trabalho. Era para 643 famílias. A Sérgio vendeu 543, por só 98, e essas 98 estão aí com um projeto muito deficitário. O canal que leva a água até o ponto da bomba pegar está quase todo entupido, lá cheio de mato, entupido de terra. Se não tem um cuidado especial agora, vai parar o Bloco 2. Se parar é um projeto deles também. A Sérgio conseguiu uma comporta na parede da barragem para tirar água sem bombeamento, ela vendeu para estrangeiros e esse estrangeiro quer a área do Bloco 2 também. Por isso está abandonado. Se isso acontecer totalmente, um dia vocês vão ver outros tomados de conta. Então a Sérgio fazer que cumpriu desse percentual com tudo, né? Que é pescar algumas coisas pequenas, que é muita coisa. Irrigação, veja, nós temos um projeto de irrigação, não é só aqui em Petrolândia. Aqui em Petrolândia é Bloco 1, Bloco 2, Bloco 3, Bloco 4. Mas depois vem os projetão de Itacuba, de Floresta e de Belém. A Brilha, Santa Maria da Boa Vista e Orocó. Projeto que cabe, tem até, acho que existe aí foto que vocês mostraram aí, eu em pé dentro da boca do cano, em pé do copo. O cano é mais grosso do que a minha altura. Imagina que projeto é esse, como é grande. E aí tem esses projetos todos da Bahia, tem Rodelas, foi 19 Agrovilhas, e vai por aí. Então, até certo ponto, na época, a Sérgio fez
mais ou menos nesse percentual que eu estou dizendo, quase chegando na beira final. Mas a manutenção, para dar continuidade a esse projeto, essa está faltando e a gente tem conseguido os governos atuais. Mais alguma pergunta? Tem alguém do bloco 2 aqui? Porque eu queria assim, o senhor deve ter lá, André? Tá. Eu queria, assim, algumas pessoas confirmando com a cabeça isso que eu estava falando. Mas olha, então veja, eu ia falando que Elita, enquanto assistia o vídeo, disse que estava aqui se arrepiando de emoção. E assim, eu queria, bem rápido, Elita, porque o nosso tempo é pouco, de que você me contar um pouco como eram esses bastidores dessa ocupação lá. Porque como era que esse povo ainda tinha energia para cantar, minha gente, com a polícia na frente ali, ameaçando, a Uína botando o negócio, tocando lá para expulsar vocês, e vocês lá cantando, rezando. Como era isso? Bom dia a todos. Vocês não podem imaginar o quanto eu fiquei feliz de estar aqui hoje junto com vocês. E o quanto foi para mim uma grande emoção em lembrar do passado. Viver o passado é tudo duas vezes, né? Veja, gente, eu estava aqui ao lado, conversando com o Vicente, e fiz memória, e procurei ele se ele lembrava. Quando Josefina chegou aqui em Petrolândia, na cidade velha, lógico, que nós estávamos na antiga, ela trabalhou o que Paula falou, a organização desse povão para que não acontecesse as misérias que vinham acontecendo em construções de outras barragens. E a gente foi levantar a demanda de carência, de necessidade para que esse trabalho fosse à frente, como de fato foi. E eu já fui indicada para ir na casa de Vicente e fazer um convite a ele, que a gente estava levantando nomes de pessoas à altura para a gente somar, para não deixar acontecer o que aconteceu em Sobradinho, Três Maria e por aí vai. Como o tempo aqui é curto, que a gente for falar, a gente tem muito o que falar, eu, Vicente, todas, fique sabendo que eu conheço a história de Caparica desde quando saiu a notícia que iria ser construída uma barragem aqui na região. E todo esse processo de acontecimento eu acompanhei. Cheguei a ser funcionária do sindicato, enfim, tivemos um trabalho muito lindo. E uma das coisas que marcou para mim, na parada da barragem, ficou muita tristeza no dia e muita alegria por voltar com aquela força toda. Faleceu uma funcionária do polo sindical. Eu não entrei junto com o povo, mas no outro dia eu me abarranquei. Sabe onde eu estava? Eu era coordenadora da alimentação, naquela barraca que vocês viram da alimentação. Todo dia tinha um boi. Esse boi foi preparado, foi comprado para dar assistência aos trabalhadores rurais. Levaram o alimento, feijão, farinha e etc. E o polo sindical, o sindicato junto, compraram 6 bois. Cada dia matavam um boi para acontecer. Não desistiu ou não desistiu de estar lá. Nessa época era uma falta de carne, que até o pessoal do Petrolândia ia comer carne lá junto com a gente. E eu era a coordenadora da cozinha. Tenho prova que não me ausentei nem um dia, dormia no chão junto com os colegas, companheiras de cozinha. Na hora que a polícia chegava, a gente tinha uma carrada de madeira, que foi a estrutura que nós levamos de segurança. Os trabalhadores acharam por bem comprar uma carrada, um caminhão de madeira para que servisse de segurança. E eu fiquei, na hora que desceram para parar a barragem, ficamos lá, cada um segurando um pedaço de pau daqueles que estavam lá para cozinhar o feijão e também para nos dar segurança. E eu cheguei a me arrepiar quando eu lembro. Aquele policial passou beirando a cantina, a cozinha, né? E nós tínhamos que se segurar aqui, cada um com a vara de pau. Se eles virem para cá, não vamos enfrentar. Eles desceram, foram até lá, aconteceu o que vocês puderam presenciar.
vida até a última hora. Não faltou, ainda sobrou comida, sobrou alimentos, foi de volta, veio de volta, porque foi muito bem organizado esse trabalho. Aí quero dizer para vocês que para mim é honra eu estar aqui hoje, porque isso eu me renovo, eu renovo as minhas forças, embora eu estou vivendo um momento muito difícil, porque levando em conta, não foi para falar sobre isso, mas a gente tem passado também. Para mim, a barragem Taparica foi problemática, mas muito mais problema a gente vem enfrentando foi a desapropriação da área que eu morava. Que hoje eu estou residindo fora da cidade, me limitando até de estar nesses movimentos, que eu gostaria muito de movimento de igreja, movimento sindical, eu era presente. Hoje estou ausente, mas desde já eu gostaria de parabenizar essa equipe que de fato está resgatando essa história. Não pode parar, Paula. Não levantar, a demanda é grande. Se nós fosse falar do que a gente passou, não tinha dia nem dia, ninguém sabe quanto tempo a gente passava para passar as informações das lutas com a gente, dos movimentos, que nada eu fiquei de fora. Nós paramos barragem, antes muito a gente teve outras oportunidades, chegou o que chegou, e nem por aí a gente parou de lutar, ainda veio para frente. Mas a hora não é propícia a isso. Muito obrigada por atenção, ficarei muito à vontade e à disposição, Paula. Qualquer coisa estou às ordens. Essa não foi a primeira valorização que eles tiveram que fazer. Eles fizeram muitas concentrações aqui e juntavam os trabalhadores rurais de todas essas áreas atingidas e faziam manifestação tentando conseguir da Chessa mera informação básica. Quais são as terras que serão inundadas? A Chessa não respondeu. Essa paralisação da barragem faltavam 11 meses apenas para a barragem fechar e a água cobrir tudo. E os trabalhadores, como disse no vídeo, tem um outro vídeo mais completo, que ele diz assim: até agora, faltam 11 meses para a barragem fechar, até agora vocês não têm 1 centímetro de terra entregue ao trabalhador. Vão viver aonde? Dê licença, aqui você me fez uma pergunta e eu fiquei curiosa. Veja, gente, só para vocês tirarem lição de vida, a organização foi tão grande, cada barraca que estava lá era de um município. E antes eu quero dizer que quem fundou, trabalhou, a criação desses municípios, está atento e ativo, foi Petrolândia, com o trabalho de Vicente Coelho e companheira limitada, que hoje já a gente lamenta estar ausente. Deus chamou Januário, Heraldo e tantos outros. Heraldo, Januário, Fulgêncio, Zé Preá, todo esse público contribuiu com seus municípios para chegar ao que chegou. E ela perguntou a mim, por isso que eu pedi essa parte ainda, como se dava ainda o tempo que o povo tinha para rezar. Em cada barraca tinha sua liderança e tinha aquele público que tinha oração e devoção. Toda madrugada se levantavam, rezavam o ofício. Tinha seus momentos de discussão com os órgãos que chegavam, mas a liderança ia participando, discutindo, e o povão, a oração, o texto, o rosário, o ofício não faltou. E foi aí que a gente vê, aonde Deus está presente, é no meio desse público que são injustiçados, né? E outra coisa que eu gostaria de registrar. Já tive conhecimento que essa ficou a última barragem. Por quê? Porque a barragem Taparica fez revolução no país e no mundo. Por todo o desmando que a Chessa vinha fazendo, em Taparica, ela encontrou um novo reinado. E teve que ceder, que os trabalhadores estavam precisando, como vocês bem viram. Desculpa eu ter tomado tempo, porque ainda fico bem.
quanto esse aspecto de dizer que Itaparica revolucionou o mundo, quando eu fui essa viagem que eu fiz lá nos Estados Unidos, para discutir com o Banco Mundial a questão do financiamento, a primeira pessoa que visitava a gente, do setor lá do Brasil, que foi benéfico do Brasil, inclusive a própria chefe, uma Marita, disse: vocês não têm a dimensão da luta de vocês. Vocês estão pensando que ficou sozinho no Brasil. Hoje, vocês mexeram com o mundo todo. Hoje não se financia, órgão financiador não financia mais uma barragem sem primeiro ver o meio ambiente. Isto é, esse meio ambiente tem que ser colocado nos custos da obra. E aí esse meio ambiente, a grande maioria das vezes, inviabiliza a obra. Que você está dizendo, chegou a acontecer obra depois da nossa, que foi definida, porque tem que ter o artigo mel, que é o que comprova se há prejuízo ou não com aquela obra. O meio ambiente para as pessoas, né? Porque no meio ambiente as pessoas estão incluídas, né? Até aqui, não queriam saber das pessoas não, queriam saber só da obra, só da minha foi assim. É isso, gente? Agora, vocês viram no vídeo que a grande, como é bonito de ver esses homens simples, falando errado, mas falando de igual para igual com a diretoria da CHESF, no mesmo tom, de forma muito educada, mas sempre muito firme, colocando suas posições sem abrir mão dos seus direitos. E quando o Vicente me contou isso, de que saiu ele daqui sem falar uma palavra em inglês, para negociar com o Banco Mundial, minha gente, é incrível, né? Como é que pode? E foi a partir disso daí, essas mudanças todas, porque até então o Banco Mundial só sabia das histórias daqui por intermediários. Foi a primeira vez, como bem ele disse, que foi lá um trabalhador contar a verdade. O que é que acontecia? Porque intermediário só chega do lado da versão, né? E aí foi essa mudança toda que aconteceu. Então, veja, por conta disso tudo que vocês viram, a gente ficaria aqui até amanhã conversando. A nossa intenção hoje de trazer eles aqui foi, primeiro, para que vocês conhecessem de perto essas histórias e tivessem a oportunidade de conhecer os personagens principais delas, que são nossos, são de Petrolândia. Essa coisa que a gente assiste, parecendo que é um filme distante, que a gente ouve e vê na televisão, aconteceu aqui, gente, com a gente da gente, né? Com o braço forte e corajoso do povo daqui. Então, por isso é que o Instituto Geográfico de Petrolândia está hoje também, vai entregar certificado de honra ao mérito por esse trabalho e esse empenho dessas pessoas que, sem eles, nada disso teria acontecido. Então, Tony, eu queria que você fizesse. Quer não? Eu gostaria de declaração. Pois não. Um pouquinho sobre. Pelo IGH, fala. Bom dia a todos. Eu gostaria que vocês tomassem ciência do que é o IGH, certo? Paula Francinelli, que foi a precursora do Instituto Geográfico e História de Petrolândia, é uma baluarte. Por quê? Porque o Instituto ele é o guardião da memória histórica, né, de Petrolândia. E vocês são uma geração, né, nova agora, que não viveram, tem conhecimento. A partir deste momento, vocês estão sabendo, né, como aconteceram os fatos, né, e isso teve um impacto fundamental para a história recente agora, com relação ao desenvolvimento de Petrolândia, porque a CHESF, na realidade, ela e os trabalhadores rurais empenharam uma luta desigual, porque está lutando com o poder, inclusive o poder econômico, das grandes empresas, do emprego, da construção civil, na época a Meli Júnior e outras mais empresas que aqui estiveram construindo a barragem, né?
Mas a obra que não está acabada, inclusive, é a obra social, porque até hoje tem projetos, principalmente os projetos da montante, aqui do lado da Bahia, que não foi concluído ainda, né, você? Então a luta continua, tá certo? Agora, quando a sociedade toma conhecimento e sabe o que quer e persegue o sonho, o seu objetivo, as coisas acontecem. O que não aconteceu com os políticos da época, que vocês verem pelo movimento, não tinha nenhum presente lá. Não tinha prefeito, não tinha nenhum vereador, nenhum representante do povo. Com exceção de Alinda, eu não sei se a Alinda lá é vereadora, não era ainda não, né? Não, ainda não é. Pois é, mas esse pessoal, né, que merece todo o aplauso da sociedade, e vocês que são o futuro, né, vocês são o futuro, tem que tomar consciência disso, da necessidade, né, de abraçar as causas justas, em nome das pessoas menos favorecidas, das pessoas que, de certa forma, em defesa diante da força, né, do poder, principalmente do poder econômico e político. Né? E vou dizer uma coisa a vocês estudem, procurem adquirir conhecimento, incorporar conhecimento, tá certo? Até porque é interessante, vou procurar isso uma coisa muito importante. E também, Pitágoras falou o seguinte, que era necessário que educasse as crianças para não punir os adultos lá na frente. Mas eu proponho isso uma coisa extremamente importante, para não arrefecerem, imaginar que poderia vir a saber tudo. Para resumir, refletir que por muito que souberes, muito pouco terei chegado a saber. Então esse momento é um momento ímpar, uma coisa extremamente importante para vocês. Vocês estão parabéns, obrigado por vocês terem vindo. E passem para outros colegas de vocês, né? Aquilo que vocês viram aqui, o documentário, é extremamente importante na nossa história. Tá? Muito obrigado. Então, o certificado de honra mérito diz o seguinte: o Instituto Geográfico Histórico de Petrolândia, IGH, concede a Vicente Coelho o certificado de honra ao mérito pelos relevantes serviços prestados na luta e defesa dos afligidos pela barragem de Itaparica e preservação da memória de tão marcante acontecimento. Porque, graças ao sindicato, ao polo sindical, ao trabalho de Heraldo, que ficou depois ainda atuando no polo sindical, de Vicente, que ficou muito tempo ainda como presidente, mesmo depois da obra em andamento, de Elita, que se manteve à disposição, foi candidata a vereadora. Esse povo cuidou de guardar essa memória. Então a gente só tem vídeo hoje, só tem foto, só tem documento, porque eles sabiam da importância disso para as novas gerações. Então deixaram para a gente, para vocês em especial, esse material que hoje a gente pode estudar, pode pesquisar, pode desenvolver qualquer tipo de pesquisa. E tem muita gente pesquisando sobre isso, viu? Tem muito trabalho de mestrado, doutorado sobre essa situação de Itaparica, porque é única no mundo. É um material riquíssimo. Então, Vicente, é com muita honra que eu quero entregar as mesmas, não vou repetir porque é a mesma coisa. É em nome do IGH que entrega esse certificado por todo esse empenho e luta conquistada. Aqui, ó. Aqui. Paula. Paula. Para vocês sentir o quanto Deus é tão bom que eu e você começamos a história também. Aqui, ó. Aplausos para Daí também. Eu vou mandar para ela.
vocês também saberem que Petrolândia nunca vai agradecer o suficiente a essas pessoas aqui, né? Então, minha gente, vamos tirar as máscaras para fazer uma foto, mas... Pessoal, se vocês aceitassem dividir um pouquinho essa coisa no tempo que vocês estão assistindo, porque vocês aqui são muito jovens, né? Já está com 36 anos após esse fato, 36 anos. Então nem seus pais poderiam não existir, menos vocês aqui. Verdade. Então, assim, o que a gente espera é que as escolas, os professores desenvolvam projetos que possam convidar essas pessoas a construírem com vocês, reconstruírem essa história com vocês lá, em capítulos. E a gente vai ainda, tudo isso que nós começamos agora é um movimento para os 40 anos, porque nós estamos com 36 anos de passar essa data, né? Esse acontecimento. A gente está preparando para os 40 anos de fazer um grande evento aqui em relação a essa. E aí, outra ideia, a gente está lutando para que essa data de 6 de dezembro seja incorporada ao calendário municipal, para que todo ano as escolas, a população celebre isso como uma grande conquista, porque não foi pequena, não é verdade? Então, em nome do IGH, que eu gostaria de agradecer a presença de vocês mais uma vez e dizer que foi ótimo ter vocês aqui. Agora, antes de encerrar, sim, convido a visitarem o site do IGH, petrolândia.com.br. Tem várias fotos, vários documentos, vários arquivos lá. Inclusive, lá tem a cópia das atas da Câmara Municipal que mostram o que estava sendo discutido na Câmara na época que eles estavam lá na luta. É muito interessante, eu convido vocês a darem uma espiadinha por lá para ver como é o negócio. Agora, antes de encerrar, eu também queria fazer uma homenagem aqui às mulheres desses guerreiros. Porque enquanto eles estavam na luta, as mulheres deles estavam segurando a barra em casa, sozinhas, menino adoecia, eles não podiam estar dando atenção em casa, porque eles viviam 24 horas um processo de problema um atrás do outro. Né? Então, Vicente chegou a sofrer um sequestro da Polícia Federal. Então, não era uma vida fácil. Essas mulheres também são guerreiras e a gente precisa muito agradecer. Estamos aqui com Rubitânia. Vem cá, Rubitânia, que eu tenho um brinde para você. Ô, Rubitânia, Rubitânia está aqui na minha frente e eu sou. Então, esse livro é da minha autoria e conta a história de Petrolândia para as crianças. Eu quero muito, lhe entregar isso para que você, que fez parte dessa história, possa contar isso aos seus netos. Obrigada. Obrigada por tudo, por ter aguentado essa barra. Não foi fácil, viu? Não foi fácil, mas vencemos. Palma, minha gente. Janeiro, por favor, Janeiro, a esposa de Adailson, e chegou a trabalhar no Polo Sindical, já mais recente, quando já estava a coisa em andamento, mas ela também fez parte dessa história. É muito lindo ver essa história sendo recontada. Ela fica emocionada, viu? Ninguém fala dessa história aqui sem ficar emocionada. Então é isso, minha gente. É isso que eu queria de vocês hoje. Quero mais uma vez agradecer e palmas para todos nós que estamos